Opa, me fala uma coisa aí. Tá faltando alguma coisa na sua clínica diária? Sabe, eu tô falando daquele algo a mais que a gente precisa para continuar. Aquela motivação a mais de ir para o consultório todos os dias com sangue nos olhos. Sabe como? Aquela ansiedade de começar logo aquele caso clínico maravilhoso que você acabou de fechar com o seu mais novo paciente de reabilitação estética. Como é bom isso, não é verdade? Eu tenho certeza de que você sabe o que eu estou falando, ou não sabe. Por acaso você é novo na profissão, é recém-formado e ainda não teve tempo de saborear essa experiência? Acertei? Ou então você que está aí me assistindo já é veterano, mas anda meio desanimado, né, com a crise e nem lembra mais como que é esse sabor? Até quando, hein? Até quando a gente vai delegar poderes que estão dentro da gente para situações externas? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você tudo pode? Então faz o seguinte, não sai daí não. Fica aí comigo até o fim desse vídeo, que a gente tem muita coisa boa para trocar ideia aqui, beleza? Bom, quando eu fecho uma nova reabilitação estética, eu já fico louco de vontade de ver aquele trabalho finalizado na boca do paciente e ouvir depois o que ele tem a dizer. E poder contemplar o seu primeiro olhar, né, a sua primeira expressão facial diante do espelho. Esse momento, gente, é único, não tem preço. Eu não gosto de perder esse momento de jeito nenhum. Eu gosto de prestar bastante atenção e se eu pudesse eu até registrava, eu filmaria todos os casos. Porque daqui a 5 minutos ele não vai mais ser o mesmo. Aquele momento inicial já passou. Daqui a 3 semanas, então, o paciente já acostumou tanto com o seu novo sorriso, a ponto dele nem se reconhecer mais quando vê as suas fotos antes do tratamento. É sério isso. Quando eu abro a pasta da documentação fotográfica deles no computador, depois de um tempo, a maioria me pergunta, nossa doutor, eu era assim? Caramba, tira isso daí, não quero nem ver. É isso que acontece. Mas e aí, como que anda a sua motivação nesse sentido? Você tem sentido alguma dificuldade nesse engajamento com os seus novos pacientes? Você já se perguntou quem é você, profissionalmente falando? Aí no meio onde você vive, no seu relacionamento social, na sua cidade? Enfim, como anda a sua autoridade profissional aí no seu meio? O que te diferencia profissionalmente falando? Ou você só é mais um entre tantas ofertas que o seu paciente tem para escolher? E como que você conduz o seu primeiro contato com um novo paciente que acabou de te conhecer? Você se sente seguro no domínio da situação? Ou, melhor ainda, você consegue transferir essa segurança de verdade para o seu paciente? Você tem facilidade de olhar nos olhos dele e prometer resultados que você realmente confia? Ou você faz o tipo dentista bula de remédios, né, que mostra as indicações, as possibilidades todas que ele tem, tudo que você tem para oferecer para ele, mas que no final da consulta, seu paciente acaba saindo do seu consultório cheio de senões na cabeça, com muito mais dúvidas e insegurança do que com o que ele veio buscar, na verdade, né? Ou seja, ele veio buscar um profissional que lhe transferisse a segurança e a confiança que ele precisava. Garantia é a palavra que ele precisava ouvir de você. Só que não, ele foi embora com muito mais dúvidas, com muito mais receios. Porque são duas coisas diferentes que nós estamos falando aqui. Uma coisa é você pensar assim, nossa, que bom, né? Eu domino essa queixa do paciente, eu tenho domínio sobre ela. Outra coisa bem diferente é ele pensar a mesma coisa de você. Será que isso acontece? Será que ele em tão pouco tempo já está pensando isso de você? Eu posso te garantir que ainda não. Como eu sempre digo, ele já deu um grande e valiosíssimo passo. Ele já deu uma grande demonstração de confiança em você. Sim, ele veio até você. Ele separou um pedaço daquilo que ele tem de mais precioso, especialmente para você, o seu tempo. Isso é muito forte, gente, você não acha? Então, o primeiro passo ele já deu.
Mas como que será que está essa sincronia de ideias entre vocês dois? Então eu vou mais além ainda. Outra coisa ainda mais impactante do que você perceber que domina essa ou aquela queixa dele, é você pensar assim: eu não só domino o que ele quer de mim, a queixa principal, mas eu tenho muito mais a oferecer para ele, coisas que ele nem imagina, né? Já pensou nisso? Bom demais, né? Pois é, mas olha só, ainda não acabou não. A coisa não para por aí. Agora é que vem o mais importante e decisivo para que essa possível, mas ainda instável relação se torne perene. Agora é que vem a chave de ouro dessa conexão. Agora é que vem o que eu gosto de chamar de o momento clique dessa relação. O momento onde você brilha muito mais forte do que os outros e revela para ele quem você é de verdade. Onde você troca as palavras pelas imagens e direciona a imaginação do seu paciente para os resultados concretos. E melhor ainda, para o resultado que ele ainda nem esperava de você. Só que um resultado no rosto dele. Sim, ele nem imaginava essa possibilidade. Um produto realmente personalizado. Igual comprar uma roupa sob medida para ele. Mas como assim, Marcos? Não estou entendendo. Que parada é essa? Segura aí, que já já você vai entender melhor, ok? Você já ouviu falar daquela expressão, o eterno agora? É tipo isso. É aquele momento que pode fazer valer a conquista ou a perda definitiva do seu paciente. Após 30 anos, gente, nessa profissão, eu não creio que exista algo mais seguro para alinhar essa relação num único e longo caminho do que através do poder que existe por trás de uma boa imagem. Vender através das imagens é literalmente andar com o GPS ligado. Você sabe previamente cada passo que você vai dar, antes mesmo de chegar ao seu destino. Mas são imagens que revelam os seus resultados, porém baseados em planejamento bem direcionados pelas próprias características faciais do seu paciente e algo que seja completamente replicável na boca dele depois. Eu não estou falando aqui apenas da sua performance do antes e depois de outros casos clínicos que você, por mais bacana que sejam, já executou. Mas não tem identidade nenhuma com aquele paciente que está ali na sua frente, naquele momento, esperando algo que seja dele. Eu estou falando de você sair desse terreno, dessa areia movediça do campo da imaginação e pisar num solo mais concreto. Aliás, sair não, nem entrar nele. Eu creio, na verdade, que esse é o segredo para que qualquer tipo de relacionamento dê certo. Porque tudo isso que eu te falei até aqui, todos esses questionamentos que eu provoquei até aqui, sem o uso das imagens como rotina clínica, ficam apenas no campo da imaginação. É um imaginando uma coisa de lá e o outro imaginando uma coisa de cá. Mas está faltando a palavra-chave que eu citei agora há pouco, a conexão. Porque até então, gente, antes de você inserir algo mais palpável para ele, no meio desse processo todo, cada um é dono das suas próprias ideias, das suas próprias expectativas e imaginações. E cada ideia de cada um é totalmente refém das suas próprias emoções e dos seus próprios desejos. Há um risco muito sério inserido em vender ideias. Chama-se frustração. E isso pode ser fatal para uma relação de cliente e profissional. E essa frustração, ela tende a acontecer dos dois lados, porque cada um tem uma ideia diferente. Eu estou falando aqui de experiência, gente, que eu senti muitas vezes na pele. Porque ideia é uma coisa que permeia muito mais o campo da utopia do que da realidade. Porque ela é dominada pelas emoções e pelos sonhos. Mas quando se vende um produto real e palpável, as coisas se invertem. O concreto, ele tende a direcionar mais as emoções, toma as rédeas na mão e leva a pessoa para um lugar totalmente seguro, diferente do foco das ideias. Pensa comigo, você acha mesmo que o seu paciente está conseguindo configurar as ideias dele de acordo com as suas ideias, apenas ouvindo o que você está falando? Vender somente na base do palavrório, gente, é igual andar sem o GPS e ficar sujeito às opiniões dos pedestres na rua. Eu me lembro aqui de uma história de quando eu fui para um hotel, numa cidade próxima,
E eu entrei na cidade e não sabia encontrar o hotel, não tinha GPS na época. E parei para perguntar a um pedestre na rua se ele sabia onde ficava o tal hotel. Gente, ele mais me complicou do que tudo. A resposta dele foi tipo assim: olha, você desce aqui essa rua, quando chegar lá na minha casa, você vira para cá, depois você vira assim, ó, aí você faz assim, e depois você entra na próxima que você encontrar assim. E ele foi falando desse jeito. Começa que eu nem sei onde que é a casa dele. Quando eu comecei a ouvir, eu pensei, eu nem vou interromper ele, vou deixar ele falar e vou embora e vou me virar. Eu já vi que ia só atrapalhar. Então essa comunicação aí, pensa, na cabeça dele, ele estava certinho do que ele estava falando. Ele estava enxergando todo o trajeto. Só que ele não conseguiu me fazer entender, me fazer entrar nesse caminho. Então esse é um risco que acontece muito, é muito comum no dia a dia. E é aí que mora o perigo. É aí que o barco costuma naufragar. Esse é o ponto mais vulnerável dessa ainda instável relação. Se você, como se diz, né, não tomar o rumo dessa prosa, né, não tomar as rédeas nas mãos, se você não tratar logo de direcionar a imaginação do seu paciente, as chances são de que as suas frustrações de fim de mês vão só se perpetuando, uma constância cíclica. E aí você pensa assim, poxa, mas eu sou tão bom no que eu faço, eu amo tanto o meu trabalho, a qualidade dos meus trabalhos e também a longevidade deles é tão eficiente. E eu acredito nisso. Você deve ser bom sim. Você fica com aquele questionamento da cabeça, o que será que está acontecendo comigo? E enquanto você vai pensando tudo isso sobre você mesmo, sem perceber, você começa a se auto-sabotar, se desvalorizando. E aí você vai literalmente enrolando uma corda no seu pescoço. Até que chega uma hora que você chuta o banquinho. Essa hora é quando você pensa, você chega, né, à infeliz conclusão de que o seu problema é o seu preço. É o preço que você cobra pelo seu trabalho. Aí, gente, acabou. Aí você começa a se nivelar por baixo. E depois que você manda uma ordem para o seu sistema límbico, acabou mesmo. Ele acata suas ordens e assume o comando de vez. E sabe qual vai ser o seu próximo passo? Você vai tomar a decisão de se enforcar de uma vez nesse processo de autodesvalorização, porque enquanto de um lado o mercado financeiro te espreme com tantos índices lá nas alturas do Everest, e de outro lado o governo com os duros impostos, agora então com essa pandemia nem se fala, né? Os EPIs da vida se multiplicaram de preço. Daí você, logo você, quem mais deveria se valorizar e buscar recursos e estratégias para reagir, resolve mexer aonde não deveria. O seu valor. Você literalmente se desvaloriza. E o que acontece quando uma pessoa perde o seu valor? Já pensaram nisso? Está aí uma pergunta que eu faço questão de não responder. Prefiro deixar no ar. E eu não estou falando aqui nada de que eu já não tenha sentido na pele, aliás, no pescoço, né? Então, gente, responda essa pergunta aí agora mesmo na sua cabeça. Quem é que conduz esse momento, o da primeira consulta? Que é com certeza o momento mais importante dessa nova relação. Uma relação que está prestes a se iniciar, né? Quem é que conduz esse momento? É você ou o seu paciente? Porque se for ele, com certeza você é do tipo que acha mesmo que os materiais, os equipamentos caríssimos que você utiliza no seu consultório, os cursos caros com aqueles expoentes da odontologia nacional e internacional, eu tenho todos esses certificados aqui na parede, tem um curso até em Harvard, blá blá blá, né? Você ainda acha mesmo que esse é o grande diferencial que você tem para conquistar o seu paciente, não é verdade? É o que vai conquistar a confiança e a fidelidade dele. É onde você justifica os seus preços para ele. Acertei? Quer dizer, você não vale nada. Você já parou para pensar que talvez você esteja repetindo padrões antigos de comportamentos que no fundo, talvez nem você acredite mais neles? Simplesmente porque você ouviu esses argumentos sendo repetidos inúmeras vezes por profissionais mais experientes. E talvez até por alguns que você admira tanto, que são seus ídolos, né? Eu não estou falando aqui de ter
todos esses adornos, se é que eu posso chamar assim, né? Todo esse poderio bélico de equipamentos e materiais e investimento, não estou falando que isso não valha nada, gente. Pelo contrário, isso vale muito, e vale muito mesmo. Continue investindo em materiais, em equipamentos novos, técnicas aprendidas com os imortais da odontologia, né? Que isso conta muito. Enfim, isso é o que vale no final das contas. Mas sabe para quem isso vale mais? Apenas para você. Ou, tá bom, vale também para os colegas, né? Para você ganhar um respeito entre os colegas e conquistar clientes indiretos por indicações deles. Ótimo isso. Acontece muito comigo e tá tudo bem com isso. Mas o que você tem que ter na cabeça é que isso vale mesmo para que você possa realmente se sentir seguro e confiante para poder entregar tudo aquilo que você garantiu para o seu paciente. Porque isso é o que todos eles querem. Os pacientes querem, como eu já disse, ouvir a palavra garantia. Eles querem se sentir seguros, garantidos, que estão em ótimas mãos. Então toda essa parafernália toda serve só para a gente. Para ele não faz a menor diferença. Agora, essa palavra, garantia, ela tem muita força, gente. Mas creia, o seu paciente não vai te comprar por causa disso. Exatamente. Isso tudo, gente, pode ser que sirva sim para iluminar um pouco mais esse caminho entre vocês dois, sabe? Para dar um norte para ele. Mas a decisão mesmo ainda exige um longo passo nessa estrada. Porque o que você precisa mesmo é repensar sobre alguns conceitos velhos que foram tão bem enraizados na sua história. Porque realmente funcionava com muita eficácia, mas hoje não mais. O que acontece é que muitas vezes nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito forte de procurar um caminho para resolver as nossas dores, as nossas limitações, os nossos questionamentos, através de respostas prontas. Sobretudo se essas respostas vêm de formadores de opinião, certo? É a lei do menor esforço. Isso é muito comum no ser humano, porque isso é simplesmente guiado pelo córtex cerebral, como uma norma de sobrevivência diante de uma possibilidade que nos exigiria um gasto muito maior de energia. Porque para ele, o cérebro, isso nunca foi uma boa ideia. Assim. Gastar energia à toa, nem pensar. Exatamente. Pensar por si só, refletir, experimentar, tudo isso cansa e gasta mais. Gasta muito mais tutano. Para o cérebro é sempre um péssimo investimento isso. É mais fácil copiar o que já está pronto, entendeu? Basta ver como os filhos nossos, né, seguem tantos padrões que são bastante característicos dos pais. As crianças mostram isso, que isso é uma verdade. E elas não têm consciência disso. Elas seguem padrões por repetição. Para o cérebro dela é muito mais cômodo. E aí as crianças vão incorporando isso ao longo da vida. É a prova de que isso acontece não no nível da consciência. Isso segue um padrão automático de sobrevivência. Né? São os atalhos que a gente costuma preferir. É muito mais fácil repetir as atitudes e absorver as palavras desse ou daquele professor que eu admiro tanto, que está numa posição que eu considero um status acima do meu, do que eu precisar sofrer todas as dores que ele sofreu para aprender o que ele está me ensinando. Afinal, se ele está ali ocupando aquela posição de professor de uma universidade que eu escolhi para estudar, então assim, se eu escolhi, ela tem que ser ótima, né? Na minha cabeça ela tem que ser ótima. Então é a faculdade que eu estudo, né? E de um curso que eu escolhi para ser a minha profissão, e que portanto eu amo. Percebe como a gente se envolve e acaba por escolher, por acolher muitos conceitos sem a menor reflexão? Sem precisar gastar o nosso discernimento, a nossa reflexão, porque pensar dá trabalho, pensar exige gasto de energia. Por que será que os atalhos mais famosos da informática são o Ctrl+C, Ctrl+V? Já pensou nisso? Todo mundo conhece esses dois atalhos. Bom, então, gente, se for assim, se você se identificou com o que eu acabei de falar aqui agora, se você vale o que gasta de materiais e equipamentos no seu consultório, eu vou te dar um conselho agora, muda de ramo e abre uma dental para você, porque você já está prontinho para arrebentar, vai ser um sucesso. E olha, eu vou te falar outra coisa, a roupa que você está andando na rua fala muito mais sobre você, sobre quem você é,
do que tudo isso que está escondido aí dentro do seu consultório, dentro das suas gavetas e dentro dos seus certificados. Então, gente, se é nisso que você tem depositado as suas expectativas de sucesso, é muito mais eficiente e mais barato você investir num guarda-roupa novo, cheio de grifes, e sair pela rua, não é verdade? Mas eu acredito que você que está aí na minha frente assistindo esse vídeo é uma pessoa feliz na profissão, é feliz na odontologia. Você ama essa profissão maravilhosa. Senão, você não estaria aí na minha frente perdendo seu tempo ouvindo isso, certo? Porque dentista infeliz, gente, não adianta, não vinga. Não consegue virar a primeira esquina. O primeiro pepino que ele encontrar na frente, ele vai logo para o mundo que eu quero descer e faz ele muito bem. Nessa minha longa jornada da odontologia, eu já vi muitas pessoas dignas, diga de passagem, corajosas, que tomaram a decisão certa de abandonar a odontologia. E eu tiro meu chapéu para essas honrosas pessoas que fizeram a coisa certa para a sociedade. O que para muitos, até mesmo para eles próprios, pode ter parecido uma derrota, um fracasso, sinceramente é totalmente o contrário. Para e pensa. É um ato de coragem e de grande respeito a si próprio, em primeiro lugar, e à sociedade como um todo. Porque o que a gente menos está precisando é de gente certa no lugar errado, fazendo a coisa errada, sem amor pelo que faz. É ou não é verdade? Eu mesmo já passei por isso, por 2 vezes antes de ser dentista. Eu já larguei 2 cursos muito bons, porque não sentia a minha alma cantar. Nenhum deles me dava esse sabor. Assim como eu sinto na odontologia. Eu percebia que se eu continuasse com aqueles outros cursos, eu seria um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo cidadão. O risco era muito alto para a minha vida. Não valia a pena. Então eu parei ali mesmo, joguei tudo pro alto. Por exemplo, 2 anos de uma faculdade de engenharia agrícola. O outro curso foi uma academia da Força Aérea, onde eu era louco para ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Eu consegui entrar lá dentro, mas não aguentei, para mim não serviu o regime militar. Então eu não fiquei parado no meu sonho de ser piloto. Só pensava na minha vida, no resultado disso para frente. Mas enfim, isso não tem nada a ver com você aqui agora, certo? Mas eu acredito também que é bem provável que você tenha se identificado com muita coisa que eu falei aí atrás. É ou não é? Então tá, já que eu falei da importância de trabalhar com algo que seja concreto, vamos direto ao ponto. Eu estou falando da imagem. A imagem que vai tornar o nosso trabalho um produto palpável. Acabei de lembrar aqui agora de um ótimo exemplo para isso. Eu tenho um filho, o mais velho, que trabalha numa concessionária de motos em Sorocaba. Mas não é qualquer tipo de moto não, gente. São motos de gente grande. Motos diferenciadas. BMW, Harley Davidson, Kawasaki, Triumph, Ducati. Enfim, só coisa top. Produto quente, gente. Produto quente mesmo. Aliás, você sabe qual é a diferença entre um produto quente e um produto frio? O produto quente, como o nome já diz, é aquele que pega fogo, que incendeia as emoções só com o olhar. E quando a pessoa tem a oportunidade de tocar, então, sentir o cheiro, ouvir o som que ele produz, né? Imagina uma Harley Davidson, a hora que acelera. Aí, gente, não pega fogo não, carboniza de vez o sistema límbico da pessoa. Já o produto frio é aquele que é elaborado no campo da imaginação, das ideias. E é aí que mora o perigo, como eu falei. O produto quente, ele é bem específico, ele não dá margens à imaginação. Ele está ali na sua frente. Por causa disso, ele é muito mais impactante. É por isso que se capricha tanto em embalagens de determinados produtos, às vezes até mais cara que o próprio produto em si, já viram isso? Porque às vezes o produto mesmo não é tão convincente assim. O dono do produto sabe que ele é excelente e tem convicção, mas sabe também que o cliente não vai ter a habilidade assim para discernir isso sozinho, só pela presença do produto. Às vezes ele não impacta. Por isso ele capricha na embalagem, ele procura fazer uma coisa diferenciada na embalagem, certo? Que ele quer envolver o cliente pelos caminhos dos seus próprios sentidos, os visuais, os olfativos, os auditivos, táteis, gustativos, entenderam? Quanto mais a gente envolver os 5 sentidos do paciente, mais impactante vai ser esse produto, mais poderoso ele é.
Agora, o nosso produto frio, que é o que a gente vende, ele é o oposto. Ele é totalmente fluido, é como uma fumaça ao vento. Você não consegue pegar, você não consegue delimitar, porque literalmente não te dá limites. Exatamente como um sonho, um perigoso sonho. Então, gente, agora pensa nisso tudo acontecendo dentro do seu consultório. Você, diante de um paciente que te procurou, não porque ele ama a odontologia, como quem vai para um spa, né? Imagina ele saindo de casa e dizendo assim, oba, agora eu vou para o dentista, que delícia. Sem chance, né? Sem chance. Com certeza ele já teve que se convencer lá na casa dele dessa necessidade de vir ao consultório. Necessidade, não prazer. Ele sai de casa não para comprar um produto que ele já está desejando na sua cabeça, mas um serviço, algo frio, um produto frio, né? Que é o que nós temos para oferecer no consultório. Perceberam como o nosso produto pode ser uma grande e traiçoeira armadilha? Se a gente não estabelecer estratégias específicas para esse primeiro momento com o paciente, o risco é que a gente caia em mais uma armadilha que a gente mesmo prepara para a gente. Você precisa já começar a implantar ações que possam tornar seus produtos frios em produtos quentes. Essa é a diferença que existe entre o nosso ramo de negócio com o da concessionária, por exemplo. Lá eles têm um produto com cheiro, com forma, com cor, com som, né? Aqui não. Aqui nós só temos serviços que ainda nem existem. É por isso que eu falo que você é que tem que estar no controle da comunicação. Nesse primeiro momento, com o paciente, se você não tomar esse controle, ele vai ficar livre para ir a lugares perigosos, buscando a realização dos sonhos dele, baseado em referências que não tem nada a ver com ele. Mas tudo bem, não tem nada de errado com isso. Ele pode ir aonde ele quiser e sonhar o sonho que ele quiser. Mas o grande problema, sabe qual é? É que ele está levando você junto. Pois você é o profissional que ele acredita que pode levá-lo a esse lugar. Só que esse é um lugar que você nem faz ideia onde é. Quantas vezes já aconteceu no seu consultório do paciente falar que quer um sorriso igual à atriz X ou a cantora Y, né? Comigo já foram várias vezes. Dá para perceber o perigo disso? Então tá, gente. Diante disso, o que a gente precisa para se diferenciar, né? A resposta para essa pergunta é óbvia demais, né? Pior que é, muito óbvia. O que a gente precisa para se diferenciar é ser diferente. Só isso. Simples assim. É isso que nos diferencia, ser diferente. Mas tem uma coisa, embora pareça, não é tão simples assim não. A resposta é até simples, mas os meios para se diferenciar de verdade vão exigir bastante empenho da gente. Porque para início de conversa, para a gente conseguir ser diferente aos olhos do paciente, a gente precisa dar o primeiro e o mais difícil passo nessa mudança, que é ser diferente para nós mesmos. É isso aí. A gente precisa a cada dia ir quebrando todos aqueles velhos conceitos, velhos hábitos que a gente deixou que fosse implantado na nossa mente e, consequentemente, transferido para as nossas atitudes. Isso vem desde a graduação. Por isso que se você for acadêmico ou recém-formado, você leva uma grande vantagem nesse processo. A sua facilidade em sedimentar hábitos mais adequados e até mesmo mudar hábitos errados que você já adquiriu na faculdade é bem mais fácil que um dentista mais experiente. Porque mais difícil do que implantar um novo hábito, gente, é remover hábitos velhos. Isso é difícil demais. É preciso muito foco, muita disciplina. Sabe? Quando eu falo em hábitos velhos, gente, eu não estou dizendo aqui necessariamente em hábitos errados, tá? Não é isso. Eu estou dizendo de hábitos que eram bons, eram super corretos na época, mas que agora envelheceram, se tornaram ultrapassados, obsoletos. Isso devido ao próprio avanço da ciência, das novas técnicas e materiais que chegam no mercado, né, para derrubar as que a gente dominava e agora não vale mais nada. Não é assim? Quem nunca experimentou isso na rotina clínica? Isso tudo que eu estou falando aqui agora, gente, está relacionado diretamente com as questões técnicas do consultório. São sim muito necessárias, muito importantes e são mudanças
que já não são tão fáceis de alcançar. Só que a triste verdade é que elas não fazem a menor diferença para o seu paciente. É verdade. Elas não vão fazer você brilhar mais ou menos do que a concorrência. Porque o paciente, por mais que você possa se encher de orgulho para falar para ele sobre aquele ou aquele material, sobre aquela técnica, enfim, esse ou aquele equipamento que você usa no consultório, pode ter certeza de que ele já ouviu isso em muitos outros consultórios. Porque nós hoje temos acesso muito fácil a esse tipo de material, de equipamento, né? Por isso que isso dá na mesma para o paciente. Sabe por que isso para ele dá na mesma? Porque ele simplesmente não tem olho na boca. Ele não sabe o que você está fazendo lá dentro. E mesmo se ele tivesse, mesmo se ele pudesse te olhar trabalhando, ele não tem bases técnicas para te julgar. Se você estiver fazendo uma técnica completamente errada, por mais que seja mal feito, isso vai durar ali um tempo na boca dele. Ele vai esquecer. Se aquilo der problema, ele vai voltar para você porque ele gosta de você. É diferente, né? Então, ele precisa, na verdade, para ser seu, ele precisa ter acesso a algo de mais concreto, mais palpável, onde não só o olho dele possa alcançar, mas também a linguagem utilizada por você possa atingir diretamente o seu cognitivo, o seu centro de emoções. A mudança que precisa acontecer de verdade, quando eu falo em diferenciar-se, está muito mais relacionada a questões comportamentais suas do que das novas técnicas e materiais propriamente ditas. Esqueça isso e foque numa abordagem mais sensorial com o seu paciente. Já que ele quer olhar, já que ele quer tocar, sentir, avaliar concretamente para então decidir, dê isso a ele. Pegue carona nos seus 5 sentidos. Eles vão te levar diretamente ao principal setor responsável pela tomada de decisão do seu paciente, o seu sistema límbico. Com isso, você vai queimar muitas etapas nesse processo e vai fazer com que o seu paciente possa te olhar com muito mais autoridade e, consequentemente, estabelecer uma relação de confiança sólida com você. Então, pense nisso. A primeira pessoa que precisa ser dominada nesse processo de diferenciação é você. Se você parar para pensar, tudo fica muito mais fácil, não é verdade? Você não vai depender dele e de ninguém mais para isso. Está tudo aí dentro de você. O seu único e maior rival te acompanha e te vigia todos os dias, o dia inteiro. É você e só você. Posso te garantir que se você se vencer todos os dias, você estará vencendo a concorrência toda lá fora. Porque fazendo o mesmo do mesmo sempre, já está assim de gente, ó. O seu brilho ele tem que estourar nos olhos do seu paciente. Porque gente lustrosa, polida, cheio das sedutoras embalagens, tem aos montes aí. O paciente ele está olhando por cima e buscando aquele profissional que irradia um algo a mais, que irradia segurança, que irradia resultados concretos, que irradia amor pelo que faz. Diante disso, você pode ter ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, uma ferramenta que vai te dar esse algo a mais, que vai certamente dar tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa. Isso mesmo, sem tirar nem pôr, exatamente tudo. Imagine você ter acesso direto ao sistema límbico do seu paciente através de um único sentido, o olhar. Sentido esse que, ao tocar as suas emoções, vão altamente provocar a liberação de mediadores químicos que vão aguçar os outros sentidos, como o sabor, como a audição e até o tato. Eu já senti isso muito na minha frente acontecer com os pacientes. Os olhos brilharem, a boca se encher de saliva, a ponto dele lamber os lábios, por causa do olhar e por causa do que eu estava mostrando para ele. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês que eu estou narrando aqui experiências vividas, repetidas vezes por mim no meu dia a dia clínico. Eu não trago aqui nada que não seja vivenciado por mim. Tudo isso, gente, é possível, sim, com o uso de uma única e boa imagem fotográfica e bem planejada digitalmente.
Se o seu paciente puder contemplar, através de uma imagem, o futuro do seu sorriso com total coerência, saiba que você tomou o controle dessa relação. Daqui para frente, depende muito mais de você do que de qualquer outro paciente. Então, pensa aí numa coisa. Já que você não pode me falar aqui agora, ou então vamos dar um passo além nessa nossa conversa aqui? Que tal? Deixa aí nos comentários as suas experiências nesse aspecto. Vamos aprender um pouco mais um com o outro? Eu também gostaria muito de aprender com você. Mas me fala aí também como está a sua realidade nesse contexto. Como você lida com isso? Você já faz uso das imagens nesse primeiro momento com o seu paciente? Mas não estou falando aqui de apenas imagens ilustrativas, de livros, ou até de antes e depois que você já tem arquivado, mas imagens reais do seu próprio paciente, planejadas com critérios baseados nas linhas da própria face dele e com seu futuro sorriso desenhado dentro dos conceitos de proporção áurea inseridos na sua face, na face dele, de uma forma totalmente personalizada. Ou seja, aquela proposta que é o seu número, o número do cliente, né? É isso que ele quer. Uma proposta que caiba especificamente para ele, para mais ninguém. Já pensou em uma ferramenta assim, com esse poder? Pois é, gente, ela existe. Essa é a principal e mais poderosa ferramenta que nós temos ao alcance das nossas mãos para transformar os nossos frios produtos em produtos quentes e vão permitir que seus pacientes possam continuar alimentando os seus sonhos. Só que quem dirige esses sonhos é você e não ele. Você vai levar eles para um lugar onde você conhece e domina, ok? Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês que ficaram aqui comigo até o fim desse vídeo. Eu quero convidar a vocês a participar do nosso canal, não apenas curtindo esse vídeo, o qual eu te peço que eu faça agora, dê aí o seu joinha, ok? Mas se inscrevendo nele também. Se inscreva, pois o nosso compromisso é trazer bastante conteúdo para vocês, para ajudar nessa caminhada, que vai te levar a um maior e mais sólido engajamento com novos pacientes. E se você lembrou aí também daquele seu amigo que precisa assistir essa aula, que está sofrendo com esse engajamento, com essa conquista, né? Isso aqui nos motiva. Você com certeza conhece alguém. Eu te peço também que compartilhe com ele e deixe aí que esse vídeo chegue a todas as pessoas que precisam mudar o seu mindset odontológico, ok? Então é isso, um abraço e te espero no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os principais erros cometidos por nós, dentistas, naquele que é o momento mais importante para nós, a transformação de clientes potenciais em pacientes ativos e fiéis, ok? Até lá então, fiquem com Deus.